Olá, muito boa tarde a todas as pessoas presentes. A gente começa aqui mais uma etapa de preparação para o Inovatom, uma maratona para o desenvolvimento de soluções, ferramentas, métodos, formas de combater a violência doméstica, a violência contra mulheres, contra crianças e adolescentes. Ainda é possível se inscrever no Inovatom. Ao longo aqui dessa nossa conversa, eu vou lembrar as formas de inscrição. Essa maratona já era para ter acontecido em março desse ano. A gente vinha preparando 2 fins de semana de atividades na Câmara Municipal de São Paulo. Um primeiro fim de semana mais para tomar conhecimento ampliado do assunto, para ter a inspiração para desenvolver as ferramentas, e um segundo fim de semana ali de maratona internação mesmo, chegar na Câmara sexta-feira e sair no domingo. Isso foi, assim, seria no primeiro fim de semana depois de quando entramos em estado de calamidade pública, foi decretado distanciamento social, quarentena, então a gente adiou por um tempo essa maratona, que vai acontecer agora no modo virtual, naturalmente, nos dias 4, 5 e 6 de setembro. A gente, então, está fazendo agora em 2 etapas, 2, 3 etapas, aquela preparação que seria no primeiro fim de semana do Inovatom. Na semana passada, está disponível o link, se vocês procurarem aí nas nossas redes, juro que vai estar lá. Na semana passada, a gente falou bastante sobre a violência contra crianças e adolescentes, nas suas várias formas, e de que maneira as instituições e as pessoas, né, nas instituições, procuram lidar com esse assunto. E algumas coisas, Renata, Amanda, a doutora Fabíola, algumas coisas foram tão práticas, incrivelmente interessantes, porque todas as pessoas envolvidas, todas as pessoas presentes ali naquela conversa, têm alguma conexão com o tema, tem bastante conexão com o tema, mas ainda assim um pouco de cada uma acrescenta muito umas para as outras, né? A gente tinha, por exemplo, uma professora, referência, super especialista, que disse uma coisa básica no contato com uma criança vítima de violência, a criança que já tem toda a dificuldade do mundo para contar para alguém o que está acontecendo com ela, e o que um adulto pode perguntar sem se dar conta. Por que você não contou antes? Por que você não falou para ninguém antes? Quer dizer, de cara, num momento super difícil, que você precisa ser muito atento, receptivo e acolhedor, a coisa mais provável do mundo é que na sua reação, né, de inconformismo, o adulto diga: por que você não contou isso antes? E pronto, você já está, de uma certa forma, produzindo uma crítica, né? A criança pode até entender isso como uma acusação. Então, a gente já está aqui para entender melhor, conhecer melhor as formas de violência, as formas de enfrentamento, para inspirar aí as desenvolvedoras e desenvolvedores de soluções no Inovatom, que acontece no fim dessa semana. Então, eu combinei aqui para as nossas expositoras que elas mesmas podem se apresentar, falar o que fazem e passar direto para a exposição inicial. Então, a gente está aqui com a Renata Giannini, da plataforma EVA, depois ela explica o que é, a Amanda, pronto, saiu da minha tela, que maravilha, mas a Amanda Kamanchek, da Think Olga, e começando as apresentações de hoje, a doutora Fabíola Sucassas, de quem eu falo dia sim, outro também, porque é uma grande parceira do nosso mandato, uma ativista verdadeiramente nessa causa da violência contra a mulher. Doutora Fabíola, a palavra é sua. Boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente. Boa tarde, Soninha. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos, todas e todos. Primeiramente, queria agradecer o convite para inaugurar essa maratona de inovação, para falar de prevenção, alerta, acolhimento das mulheres em situação de violência, encontrar soluções no âmbito da tecnologia, né? Como promotora de justiça, meu lugar de fala é trazer um pouco o olhar do Ministério Público, né? Eu acho que para o olhar do Ministério Público é fundamental pensar, dialogar sobre isso, até porque nós estamos em época de pandemia e sabemos aí, como muito tem se noticiado, sobre o aumento da violência doméstica e familiar,
contra as mulheres e meninas nesta época. E aí eu lembro de um caso, até trazendo um pouco aqui, né, eu sou promotora há 23 anos e atuo no Centro de Apoio Civil de Tutela Coletiva, na área de Direitos Humanos e Inclusão Social, então já desse lugar, trazendo aí que violência contra a mulher é uma questão, é uma violação a direitos humanos, né, então acho que já muda um pouco o olhar sobre o que muito tem se divulgado aí, sobre reforçar o papel extremamente policialesco do enfrentamento, e não é isso que se propõe neste momento. E aí eu lembro de um caso que veio lá no centro de apoio que eu atuo, de uma mulher no Japão que estava precisando de apoio, ela precisava voltar para o Brasil, uma brasileira, estava com muitas dificuldades, o companheiro ameaçava, dizia que ela ia ficar sem o filho, e ela entrou em contato com a gente, e a colega Juliana da Casa da Mulher Brasileira fez uma reunião com ela virtual, conseguiu ali articular com o consulado do Japão, e ela conseguiu aí ir por um abrigamento e virar para o Brasil. Então, já mostra o quanto a tecnologia tem servido para salvar vidas, não é? E aí, pensando um pouco na minha abordagem como promotora de justiça desse lugar, eu pensei em falar do cenário, porque para pensar em soluções para não compreender esse cenário, para enfrentar, precisamos compreender. Saber o que é violência doméstica familiar contra a mulher, o que acontece, como acontece, quem pratica, quem é a vítima, quais os impactos, características, e assim por diante. Então, eu vou fazer essa fala brevemente, trazendo aqui alguns dados. Primeiro, lembrar que o Brasil, ele ostenta, né, tristemente, não só dentro de uma pandemia, mas antes da pandemia já apresentava altos índices de violência, de vitimização das mulheres e da violência em relação às mulheres. Em 2018, foram 536 mulheres vítimas de agressão a cada hora, 16 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência, brasileiras com 16 anos ou mais no ano de 2018. Se falarmos dos tipos da violência, temos 21,8% vítimas de violência psicológica, 9% de empurrões, chutes ou batidas, 8,9% tocadas sem o consentimento, 3,9% ameaçadas com faca ou arma de fogo e 3,6% que sofreram tentativas de feminicídio. Nós temos aí, dentro da última pesquisa feita pelo Atlas da Violência 2020, do IPEA, e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, um aumento do número de feminicídios, eles falaram homicídios de mulheres negras, que aumentaram 12,4%, mas o das não negras reduziram 11,7%. Temos aí um fator de interseccionalidade extremamente importante. O perfil do agressor, apontado como 76,4%, que são aqueles que ainda têm ou tiveram relações com a vítima, que no momento da agressão ele estava ou bêbado, ou drogado, ou com ciúmes, inconformado com o fim do relacionamento. E há também dados que agressores são aqueles que presenciaram atos violentos na infância, ou aqueles que presenciam atos violentos na infância, têm mais chance de serem violentos no futuro. E não estamos falando só de reincidentes, estamos falando de homens primários, de bons antecedentes, né, muitas vezes aqueles homens trabalhadores. No âmbito dos feminicídios, a cada 4 feminicídios, um atinge outra pessoa além da mulher, como maior parte, os filhos. Temos aí um dado que aponta para os motivos, 45% dos motivos do feminicídio em razão de separação recente ou pedido de rompimento. Temos o ciúme aí também como um fator, um motivo que leva a esses fatos, 30%. Ciúmes, sentimento de posse ou machismo. No âmbito, quando nós falamos de feminicídio, existe aí, pelo menos o feminicídio íntimo, de que é uma morte evitável, e aí
pensando nas tecnologias, elas podem ser muito úteis. E também lembrando que a violência doméstica, ela não acontece apenas na relação conjugal, existem formas de violência, como, por exemplo, a violência sexual, que traz aí as meninas menores de 13 anos no âmbito de 50% das 527 mil por ano que são estupradas no Brasil, cujos autores são pessoas próximas, a maior parte, 92% do sexo masculino, e agressores de crianças, 24%, próprios pais ou padrastos, 32,2%, amigos ou conhecidos da vítima, segundo a nota técnica do IPEA. E também existe um dado que aponta que 64,5% da violência doméstica é praticada na presença dos filhos, mas 17,73% que também sofrem com as agressões. Então, nós temos aí uma repercussão, uma exposição a filhos que leva a uma repetição do padrão, a uma dupla violência doméstica. Também lembrando que a violência psicológica ela é reconhecida como as situações de exposição das crianças e adolescentes a essa violência. Então, muito se fala, ele é mau marido, mas é bom pai. Será? E aí fica essa pergunta. Dentre as características da violência doméstica, ou pelo menos eu vou colocar 7 características básicas. Primeiro, que é uma violência de gênero, ela está dentro de um cenário em que a mulher foi construída socialmente, construída historicamente, num lugar de menor valorização, de menor acesso a direitos. Nós vamos falar um pouquinho dela. É uma violência marcada pelo silêncio, é uma violência que acontece de forma reiterada, que adoece, é uma situação, uma causa, é um problema de saúde pública, é uma violência praticada por alguém acima de qualquer suspeita, como eu falei do perfil dos agressores, e agressores são homens com que a vítima tem vínculos afetivos, o que contribui não só para a reiteração, mas também para que aquele silêncio aconteça. E esse silenciamento não é apenas um silenciamento individual, é um silenciamento social. E aí que vem a importância de falarmos do baseado no gênero, do conceito de violência doméstica familiar contra a mulher. O que é violência doméstica familiar contra a mulher? Qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, ou dano moral ou patrimonial. E esse conceito de gênero não se confunde com o conceito de sexo em razão do seu caráter biológico. Quando falamos de gênero, dizemos respeito às desigualdades de gênero entre homens e mulheres que advêm dessas construções socioculturais e que se inserem no sistema de dominação, e que os atos de violência contra a mulher se naturalizam, se banalizam e se incorporam no cotidiano das mulheres. A Lei Maria da Penha traz lá no seu artigo 2º que toda mulher tem direito a gozar dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Toda mulher, não importa qual é a sua classe social, não importa a etnia, não importa a orientação sexual, não importa a renda, a cultura, nível educacional, idade, religião, todas elas gozam dos mesmos direitos fundamentais. Ou seja, é preciso, ainda que essa universalidade seja lembrada pela Lei Maria da Penha, é importante saber que os mecanismos de defesa, os mecanismos de enfrentamento, e que se relacionam com as outras desigualdades no Brasil, elas são mecanismos que devem importar na pauta das políticas públicas, ou seja, a interseccionalidade importa, porque quando falamos da maior vitimização, temos as mulheres negras, quando falamos das mulheres com deficiência, existem outras barreiras para o enfrentamento, assim como mulheres indígenas, mulheres trans, mulheres lésbicas, ou mesmo mulheres imigrantes, ou em situação de refúgio, e até as mulheres idosas e meninas. O silenciamento social, eu falei rapidamente do silenciamento individual, mas o silenciamento social é um outro fator, porque nós vivemos numa sociedade que ainda imaginam que não se deve meter a colher na vida privada, se entende que violência contra a mulher
é briga de casal, e que roupa suja se lava em casa, e que a palavra de um é contra do outro, que é mulher de malandro que eles se merecem, ou que a patologização daquele homem que faz uma loucura é o que justifica, entre aspas, este tipo de violência. Então, existem mitos sobre a violência doméstica, como inclusive que a violência vem de problemas com álcool, drogas ou doenças mentais, que envolvem aí obstáculos para o seu enfrentamento. E esse silenciamento social se reverbera nos mecanismos para as mulheres também falarem sobre a sua violência, porque a falta, o medo que elas não sejam acreditadas, a falta de credibilidade nas instituições quando elas buscam socorro, é um fator que as fazem silenciar. Estima-se que 30% das mulheres fiquem em silêncio. E quando ficam em silêncio, isso leva a uma situação de risco, em que a violência reiterada se agrava e com o risco de feminicídio. E os motivos são variados. O medo, a dependência econômica, a dependência psicológica, a preocupação com os filhos, a vergonha, acreditar que é a última vez, a fase da lua de mel, do ciclo da violência, que é aquele momento que o homem pede desculpas, diz que está arrependido, que não vai cometer de novo aquele fato, ou mesmo a própria solidão. Então, temos aí o ciclo da violência como também um fator que vai prejudicar a quebra desse silêncio e um fator que pode implicar numa situação de risco. Pautando aqui o livro da professora Alice Bianchini, que pesquisou quais seriam os fatores que prejudicam as mulheres a quebrarem esse silêncio, ou quais são os fatores que facilitam a quebra desse silêncio. E pautou o seguinte, que os que prejudicam em termos de fatores externos, porque o interno eu falei mais ou menos, medo, culpa, vergonha, amor pelo agressor, dentre os externos, as pressões familiares e sociais, a insegurança econômica, a falta de recursos materiais, as atitudes negativas dos profissionais e respostas institucionais inadequadas, ou mesmo a limitada cobertura de organizações para as mulheres. Dentre aqueles que facilitaram a quebra de silêncio, foi o apoio de pessoas próximas, a informação precisa, serviços de qualidade, condições materiais e econômicas favoráveis. Temos também que lembrar que o silêncio que envolve o abuso sexual doméstico contra meninas é um silêncio que traz aí como marcadores, além da culpa, além do medo, um sentimento muito forte de indefesa, também o que nós chamamos de síndrome da adaptação, né? Aquela descoberta sobre aquele fato é um trauma, até a sua compreensão de que aquilo não era carinho, era violência, e a própria desconfiança, porque não sou protegida, e isso se estabelece numa adaptação à violência, no estabelecimento de um segredo que é aterrorizante para ela, que é ameaçada a se contar, e aí um sentimento de impotência que leva a uma revelação tardia e predisposta a uma retratação, porque ela se sente aí culpada por uma catástrofe no âmbito, obviamente, entre aspas também, porque eventualmente se sente responsabilizada pelo rompimento familiar. E também leva a um adoecimento muito grande, com fatores psicológicos que vão se determinar pela sua vida. A pandemia, ela vem diante de um cenário como esse, em que trouxe aí as mulheres, que levou as mulheres a um confinamento diante das medidas de distanciamento social, houve um crescimento de 22% dos feminicídios, e também houve aí a constatação da maior dificuldade em denunciar, ao mesmo tempo em que houve uma diminuição dos pedidos de medida protetiva. Por outro lado, um aumento das chamadas
190, o que, aliado a uma outra pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, quando analisa aí os indicadores do Twitter, que houve um aumento de mais de 431% nos relatos de briga entre vizinhos entre fevereiro e abril de 2020. Um outro dado curioso é que no âmbito da saúde, houve uma diminuição em 70% das notificações de violência contra mulheres e meninas. Isso se dá por diversos fatores que não estão dissociados das questões das crianças fora da escola, dentro de casa, da escassez de alimentos, do desemprego, do quadro de saúde mental das mulheres, mas estão associadas diretamente com o aumento do poder do agressor sobre a vítima e com a redução de chances dela obter ajuda, além de aumentar a exposição dos riscos aos filhos. E os fatores de risco, os manuais, né, de enfrentamento à violência, apontam fatores de risco que levam a uma maior probabilidade de reincidência na escalada da violência, e quanto mais esses fatores estão atrelados, mais a chance de feminicídio. Vou citar alguns deles: histórico de violência, a perseguição obsessiva, o uso do álcool ou outras substâncias, ainda que não seja a causa, ele é considerado o potencializador, a disputa familiar, o agressor que tem acesso à arma de fogo, aquele que já descumpriu medidas protetivas, a vítima com dependência econômica, sem parentes próximos, isolada, a vítima gestante. E aí, eu lembro da importância desses fatores de risco, obviamente que eles são fatores que servem para gerir também mecanismos de obtenção de medidas protetivas, de prisão preventiva, até mesmo o abrigamento das mulheres, né, em local sigiloso, mas eu lembro do exemplo de Amsterdã, que usa algoritmos para detectar a violência doméstica e o risco de despejo. Também lembro da Universidade de Manchester, que estava pesquisando a possibilidade de criar robôs para compreender esses fatores de risco e buscar mecanismos para evitar os feminicídios. De uma forma geral, a violência de gênero, o feminicídio, ele está dentro de uma série de outras, como o próprio machismo, a publicidade machista, o humor machista, a humilhação, a culpabilização, a chantagem emocional, partindo para aquelas das formas sutis, as formas mais explícitas, e essas formas, dentro das formas específicas de violência, pautadas na Lei Maria da Penha, a física, a sexual, a psicológica, a patrimonial, a econômica e a moral. Mas não podemos nos esquecer da violência institucional, que foi, inclusive, o motivo pelo qual a Maria da Penha buscou a Comissão Interamericana, a OEA, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para colocar aí a tolerância brasileira em relação à violência contra a mulher em xeque, permitindo o impulsionamento, através de movimentos feministas, desde 30 anos, para a criação da Lei Maria da Penha. Só para finalizar, eu queria trazer aqui a reflexão de que a violência doméstica, além de uma violação a direitos humanos, ela também causa impactos, ela é uma questão de saúde, ela causa impactos na saúde de forma imediata ou a longo prazo para as mulheres, mas não só para elas, para seus filhos também, para toda a sociedade, porque também influi no desenvolvimento econômico do país. Então, eu queria citar pelo menos 3 impactos. Então, o impacto na saúde da mulher, né? A própria OMS reconhece que a violência física e sexual é um problema de saúde pública, que afeta mais de 1/3 de todas as mulheres do mundo, que as mulheres correm mais risco de sofrer estupro e violência doméstica do que câncer, acidentes de carro, guerra e malária. Então, os impactos são desde diretos, aqueles ataques muitas vezes repetidos, de alta intensidade, que causam traumatismos, ou mesmo estresses psicológicos crônicos, depressão. Estima-se que as mulheres que sofrem violência doméstica têm 2 vezes mais chance de sofrer depressão e problemas com álcool ou drogas, além também daqueles impactos
indiretos ou inespecíficos, que formam a má qualidade de vida, o uso frequente de serviços de saúde, o que vai implicar num impacto no trabalho, num impacto socioeconômico, impacto desde o absenteísmo, a instabilidade laboral, subemprego, empobrecimento, mas também o impacto socioeconômico da violência conjugal contra a mulher, que assume proporções para o mundo inteiro. Existe uma pesquisa nos Estados Unidos, de 1995, que se estimou um custo de 5,8 bilhões de dólares, o custo anual total da violência conjugal contra a mulher, desde estupros, violência física e ameaça, e que mais de 1 bilhão de dólares foram perdidos com prejuízos à economia em função das vítimas fatais. E são dados ainda que subestimam a importância desse impacto, pois eles desconsideram outros impactos que se relacionam com a saúde e com a educação da população infantil, que é oriunda das famílias onde ocorre a violência. Para finalizar, lembrando que o artigo 1º da Lei Maria da Penha traz 4 pilares do enfrentamento da violência contra a mulher, baseada em convenções internacionais de direitos humanos, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que são quais? Coibir a violência, prevenir a violência, assistir a vítima e proteger a vítima. São esses pilares que nós devemos nos basear para enfrentar a violência. A Lei Maria da Penha é considerada a 3ª melhor do mundo pela ONU, e essa responsabilidade não é só do poder público, é da família, é da sociedade, criar condições para que as mulheres vivam livres de violência. E aí, eu queria trazer aqui pelo menos 4 recomendações da professora Estela Nazaré Meneghel, que aponta que para o funcionamento daquela rede integrada, articulada, que ela precise se pautar pela capacitação permanente, que o Estado precisa desenvolver políticas eficazes de reinserção da mulher no mercado de trabalho e que seja impulsionada ao empreendedorismo, que haja um cuidado na aplicação dos protocolos para que eles não sejam burocráticos e que haja um acompanhamento multidisciplinar dos casos até a solução do conflito. Então é isso. Soninha, muito obrigada. Eu queria finalizar dizendo que a atuação em rede é que deve pautar todas as políticas, porque quando as mulheres procuram o sistema, elas já estão apresentando esses impactos, e nós precisamos não só impedir que eles existem, mas também trabalhar para que eles sejam minimizados. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, doutora Fabíola. Outro dia eu estava acompanhando a entrega do prêmio 19 de agosto de Direitos Humanos para iniciativas que beneficiam, apoiam pessoas em situação de rua. E aí, durante as apresentações, a gente abriu os microfones para bater palma. Muito obrigada pela sua apresentação. Eu que já falei, já discuti, já escutei sobre esse assunto 1 milhão de vezes, fiz anotações alucinadamente aqui como inspiração para ações diversas. Passar a palavra agora, então, para a próxima expositora e agradecer todo mundo que está acompanhando aqui pelo Facebook, algumas pessoas perguntando se vai ficar gravado. Sim, vai ficar disponível. Olha, tem uma... Nem todas as pessoas que acompanham se identificam, mas tem uma pessoa que se identificou aqui, que é de um CRAS de Bocaina do Sul, Santa Catarina. Maravilhas da internet. Eu não lembro o que a gente combinou, quem fala agora, se é a Renata ou a Amanda. Não, A gente não combinou. Vocês têm preferência? Alguma de vocês prefere falar combinado da Renata falar agora e eu fazer a fala final. Por mim, tá ótimo. Então pronto. Muito obrigada. Então, Renata, peço que você se apresente. Tá certo, muito obrigada pelo convite aí, por essa oportunidade. Tá? Seu áudio... Bom, não, a doutora Fabíola já apresentou um cenário aí bastante completo a respeito da questão da violência contra mulheres, então eu acho que o que eu vou fazer mais
depois de me apresentar, é mostrar um pouco de uma plataforma que nós criamos. Então, foi uma solução tecnológica para trazer a questão da violência contra mulheres e que eu acho que pode servir de inspiração aí para o pessoal participando do Inovatom. Bom, meu nome é Renata Giannini, eu sou pesquisadora sênior do Instituto Igarapé, que é um Think and Do Tank que fica baseado no Rio de Janeiro e trabalha principalmente com as agendas de segurança, desenvolvimento e clima. A gente faz isso para incidir em políticas públicas nesses temas através de bastante pesquisa, de novas tecnologias, de articulação e de comunicação estratégica. Então, assim, eu vou até compartilhar o link aqui da plataforma para vocês poderem olhar, eva.igarapé.org.br, mas também já estou apresentando aqui, um pouco assim, por que a gente resolveu desenvolver essa plataforma, né, Evidências sobre Violências e Alternativas para Mulheres e Meninas? Por várias razões. A primeira delas, nós tínhamos um outro projeto, que era o Monitor de Homicídios, que tinha homicídios do mundo inteiro, desagregado por sexo, idade, e sempre me incomodou muito porque era uma ferramenta que trazia o tipo de violência que afeta principalmente homens, e não mulheres. E quando a gente olhava os dados específicos de mulheres na América, de assassinato de mulheres, não só o feminicídio, né, tanto o feminicídio como o homicídio de mulheres na América Latina, a gente percebeu que 65% de todos eles aconteciam em somente 3 países da América Latina, o Brasil, a Colômbia e o México, e o Brasil com 37% desses homicídios, quer dizer, mulheres brasileiras sendo as principais vítimas de assassinato na região. Então, a gente resolveu criar essa plataforma que ela é um repositório de dados que traz todos os tipos de violência contra mulheres, desagregado por idade, por cidade, por instrumento utilizado, se há um instrumento, não a força corporal, e nos 3 países, no Brasil, no México e na Colômbia. A gente partiu do pressuposto também de que a violência contra mulheres, como já foi bastante trabalhado pela doutora Fabíola, ela é em função da desigualdade de gênero. Então, assim, outras questões que a gente poderia trazer nessa plataforma seria o marco normativo, ou seja, qual é a legislação nesses países que promovem a igualdade de gênero. Então, a gente fez uma compilação que vai além das leis de violência contra mulheres e trouxemos também algumas leis que têm a ver com questões de participação política, igualdade econômica, enfim. Trouxemos todos esses tipos de marco normativo e, por fim, a gente queria também entender o seguinte: a violência contra mulheres nós sabemos que é bastante subnotificada em função até mesmo dos padrões de vitimização de mulheres, né, aquela questão dentro de casa, companheiros, etc. E o que nós estamos fazendo para tratar dessa questão? Então, nós trouxemos também uma parte que a gente apelidou aqui de iniciativas, em que tentamos mapear, mas foi um estudo bem exploratório mesmo, as iniciativas que existem nesses 3 países voltadas para prevenção, redução e eliminação da violência contra mulheres. Por que isso é importante? A gente queria entender em que o dinheiro é investido. É investido na prevenção, na coleta de dados, na atenção a mulheres que são vítimas, ou seja, mais na proteção. Então, criamos uma tipologia bastante vasta, como vocês podem ver aqui, e categorizamos essas iniciativas. Então, a gente foi tentar entender quanto que é investido, por quanto tempo, se tem resultado, se tem monitoramento, enfim, aqui só apresentando assim, muito, muito por cima um pouco disso. Mas, assim, entrando na plataforma em si, eu queria conversar com vocês primeiro, principalmente sobre essa questão dos dados, porque é aí que nós tivemos os nossos principais desafios, e que eu acho que pode servir como uma inspiração aí para trazer. Nós estamos trabalhando aqui, nós decidimos trabalhar com 3 bases de dados: base de dados da saúde, base de dados de segurança e pesquisa de vitimização. Qual foi o principal desafio no caso do Brasil? A base do sistema de saúde, ela é a mais completa, mas ela tem sempre 2 anos de defasagem.
Então, assim, sempre quando a gente vai olhar o retrato da violência contra mulheres, olhando os dados da saúde, no caso agora nós estamos em 2020, os dados que nós temos são de 2018. Então, tem sempre 2 anos de defasagem. Além disso, os dados que são mostrados pelo sistema de saúde, eles são daqueles que chegaram no sistema de saúde, ou seja, tem uma infinidade de violências que não chegam no sistema de saúde, que são fundamentais para a gente interromper ciclos de violência e que não estão aí. E é aí que a gente entra no grande problema dessa base de dados e que convido a todos e todos os participantes do Inovatom a tentar nos ajudar a solucionar, que a base de dados do sistema de segurança. Por quê? O Brasil, como uma federação, tem 27 estados, tem 27 maneiras de coletar informações a respeito de violência contra mulheres. O que significa que a gente recebeu mais de 27 bases de dados diferentes. Essas bases de dados, elas não são sistematizadas da mesma maneira. Os estados não consideram os mesmos indicadores para medir cada um dos tipos de violência contra mulheres da Lei Maria da Penha. Eles não desagregam da mesma forma, eles não contabilizam da mesma forma, às vezes é por incidente, às vezes é por número de vítima, às vezes não tem informação sobre agressor, sobre local, depende muito de cada estado, o tipo de informação que a gente recebe. O que eu acho que é ainda mais desafiador é o fato de que nem todos os estados, aliás, sinceramente, nenhum estado tem facilmente os dados todos completos e facilmente para você dar o download e fazer pesquisa no seu site. Você tem que entrar com um pedido de lei de acesso à informação, esperar os 14 dias, ligar insistentemente, encher o saco de todo mundo para eles mandarem para você um documento que muitas vezes é um PDF, que dificulta o trabalho do pesquisador que está ali tentando fazer uma análise de longo prazo. Então, acho que aqui é um dos principais desafios. E eu vou também já adiantar e comentar um desafio que muito importante que apareceu para a gente com relação aos dados de segurança pública no Brasil, que foi o fato de que o perfil racial, que é uma questão fundamental, foi um dos menos, que a gente recebeu menos informações aqui. Então, a gente teve só 4 estados que mandaram informação com perfil racial, e a gente sabe que é justamente um determinado perfil de mulheres negras que é a principal vitimização. Então, se a gente não tem dados a respeito disso, como é que a gente vai traçar políticas públicas que sejam realmente eficazes para trabalhar com a violência contra mulheres? Eu não estou conseguindo... consegui. Não estou conseguindo tirar isso daqui para mostrar para vocês. Mas, enfim. Outra questão importante é que são 5 tipos de violência, né, contra mulheres que a gente deveria estar se preocupando. Ou seja, a patrimonial, a emocional, enfim. Muito poucos dados a respeito daquelas violências consideradas menos importantes. Mas a gente sabe muito bem que o feminicídio, o assassinato de uma mulher, ele é precedido por uma série de outros tipos de violência. E a gente tem como identificar essas violências antes e interromper esse ciclo de violência. No caso da violência patrimonial, são poucos os estados que sequer entendem que tipo de violência patrimonial pela Lei Maria da Penha existem, supressão de documento, etc. E a consequência disso. Foram só 3 estados que nos enviaram informação a respeito da violência patrimonial. Então, aqui, assim, são alguns desses desafios inúmeros que nós tivemos na parte dos dados que eu achei que seria fundamental mostrar para vocês. Agora, eu sei que a doutora Fabiola já falou a maior parte dos dados, mas eu queria falar para vocês alguns que saíram e que chamam muita atenção. E a principal questão é que as mulheres são as principais vítimas de todos os tipos de violência. Então, quando a gente tem tanto os dados de homens e de mulheres, a gente vê que as mulheres são 73% das vítimas da violência física, as mulheres são 88% das vítimas de violência sexual, 78% das vítimas de violência psicológica e 81% das vítimas da violência patrimonial. Ou seja,
todos os tipos de violência afetam muito mais mulheres que homens. Outro tipo de fator individual de risco e que poderia nos ajudar a formular políticas públicas eficientes, a idade. 15 a 29 anos é a idade das mulheres que mais sofrem todos os tipos de violência, à exceção da violência sexual, que aí são as meninas, são as crianças as mais afetadas, com 57% dos casos. No caso dos agressores, já foi amplamente mencionado que são conhecidos, mas eu queria trazer um número que é muito chocante. É difícil a gente obter dado completo. Então, se a gente tirar aqueles dados que fala desconhecido, 90% dos casos de violência contra mulheres são agressores conhecidos, e os companheiros são quase 40%. Então, acho que são alguns dados que também valiam a pena de mostrar. Com relação à raça, se por um lado o sistema de segurança pública tinha dados horríveis sobre raça que nós não podemos utilizar, o sistema de saúde tem dados muito bons, mas os dados que eu estou apresentando é de 2010 a 2017, porque ainda não fizemos atualização de 2018. A gente observa que houve um aumento de 409% das violências cometidas contra mulheres negras, contra um aumento de 297% de mulheres brancas, ou seja, tem uma diferença bastante grande aí no perfil racial dessas vítimas e que a gente precisa, com certeza, acompanhar também. E, por fim, eu queria só dar uns dados com relação às iniciativas que eu comentei com vocês inicialmente, que eu acho que é aí que também dá um problema. A gente vê que os números de violência contra mulheres estão aumentando. Não se sabe se é a violência em si ou se é que tem mais notificação, etc. Mas, ao mesmo tempo, o que nós estamos fazendo? O que a gente observou? Que a maior parte das iniciativas, 30%, se referem a campanhas de sensibilização e de capacitação no que tange a violência contra mulheres. No entanto, de todas essas iniciativas, menos de 2% das iniciativas mostram os resultados delas, ou seja, as campanhas e outras iniciativas, elas aparecem, mas ninguém divulga resultado. E menos de 1% são avaliadas e monitoradas para ver se elas têm, de fato, algum impacto. Ou seja, estamos fazendo várias políticas, empregando várias iniciativas e a gente não sabe se isso está tendo resultado de fato. A maior parte das iniciativas que nós mapeamos, mas eu queria dizer que existe um viés aqui, porque foi mais fácil procurar iniciativas no campo estadual. Então, 60% das iniciativas mapeadas foram financiadas e implementadas pelos governos estaduais. Mas em 81% dos casos, a gente não sabe quanto foi investido. E em 32%, nós não sabemos por quanto tempo duraram essas iniciativas. Então, aqui só para mostrar alguns panoramas, e eu vou já encerrar de novo, chamando atenção para os desafios, né, de um instrumento como esse, mas também o bom. Qual que é o bom de um instrumento como a EVA? Você tem todos os dados de violência contra mulheres, no nível máximo de desagregação disponível, inclusive em PDF, PDF jamais, em Excel, para quem quiser baixar. E eu não consegui mostrar para vocês, porque eu estou com a janela dividida aqui, mas você tem um mapa que você consegue clicar, ver a sua cidade, você consegue ver tudo certinho. Então, você tem todos esses dados aqui. Mas é todo mundo que entende dessa forma? Será que talvez uma plataforma que seja mais simples, ela mostre essa mensagem da violência contra a mulher de uma forma mais efetiva? Então, pensar o público-alvo é uma questão importante. A outra questão é como manter uma plataforma deste tamanho atualizada o tempo todo, porque a gente está conseguindo atualizar só uma vez por ano. Imagine se conseguíssemos mês a mês para fazer um painel de indicadores, como agora temos com a Covid, o aumento da violência doméstica, para a gente ver o que está de fato acontecendo. E sobre isso, inclusive, parênteses, eu já vou parar de falar, o Fórum Brasileiro está fazendo um trabalho sensacional, fazendo acompanhamento mês a mês, que mostra que os dados oficiais estão diminuindo pela dificuldade dessas mulheres de poderem denunciar, mas outros tipos de dados mostram um aumento, como 190, 180, comentários no Twitter, enfim. Eu acho que vou ficar por aqui, mas é isso, é um convite aí para soluções que nos ajudem a
a estar sempre por dentro dos dados, e os dados são fundamentais para o planejamento de políticas públicas. Obrigada. Muitíssimo obrigada, Renata. Mais algumas páginas de anotações furiosas aqui no meu caderninho, falando sobre dados e pandemia. Eu sou relatora da CPI da violência contra a mulher, aqui da Câmara Municipal de São Paulo, e a gente fez uma diligência à Casa da Mulher Brasileira, um serviço que funciona há alguns meses, que reúne, né, diversos órgãos públicos para um atendimento à mulher vítima de violência. E o que aconteceu lá, logo no começo da pandemia, era que você tinha um número menor de acessos ao serviço de casos em geral, e um número maior de casos já agravados. Quer dizer, estava mais difícil para as mulheres procurarem o atendimento. Quando vinham a procurar esse atendimento, já era porque a situação já tinha alcançado um outro patamar. Deixa eu fazer uma propaganda rápida aqui do Inovatom, para quem, olha, queria eu ser capaz de desenvolver ferramentas tecnológicas, porque eu, assim, da minha parte, esse encontro de hoje como forma de inspiração a buscar ferramentas, para mim está sendo muito tocante. O Inovatom de combate à violência doméstica é uma realização da Innovaction e da Hubtech, tem apoio do nosso mandato, e tem apoio também de algumas empresas, a Uber, a Kiwi Orgânicos e a Associação Paulista dos Empreendedores do Circuito das Compras, que ajudam a bancar as despesas e também patrocinar a premiação. É uma maratona de inovação com a duração de um fim de semana, né, 4, 5 e 6 de setembro. O objetivo é promover e incentivar a criação de soluções através do empreendedorismo e da colaboração. As atividades serão todas online, naturalmente, e, aliás, foi nesse contexto do distanciamento social da quarentena, né, que a gente terminou de formatar o Inovatom, e a ideia é que os grupos inscritos pensem em soluções em 3 categorias: prevenção, alerta e acolhimento. E quem quiser se inteirar mais ou se inscrever, os grupos têm de ter no máximo 5 pessoas participantes, sendo 40% de mulheres, necessariamente. Então, dá para se informar pelo Facebook, a página é o Inovatom, com THON, Inovatom Combate à Violência. Passar a palavra agora para a nossa próxima expositora, e já avisando aqui que talvez a doutora Fabiola Sucassa dê um tchau rápido e saia daqui a pouco, porque ela tem horário para uma próxima reunião, mas então eu passo a palavra agora para Amanda Kamanchek, da Think Olga. Obrigada, agradeço o convite também para estar nessa mesa. De novo, eu vou trazer, enfim, eu vi que a doutora Fabiola, a Renata também falaram muito sobre dados, então eu vou focar em outra coisa, vou tentar trazer outra perspectiva aqui para a nossa roda. Pensando em Inovatom, né? A Think Olga também é uma ONG que trabalha com inovação social, e todas que estão aqui também são parceiras e inspiradoras para a gente nesse tema, então é muito bom ter essa possibilidade de encontrá-las, mesmo que virtualmente. A Think Olga criou a primeira campanha, né, de assédio, contra assédio sexual, que é a Chega de Fio Fio, e também é meu primeiro assédio, então é uma ONG que ainda é muito conhecida por esse tema no enfrentamento ao assédio no espaço público, que hoje, felizmente, é uma lei, também a lei de importunação sexual, que é um outro tema que a gente deixa para outro momento. Hoje a gente vai falar de violência doméstica, especialmente, né, e o que aconteceu foi que logo no início da pandemia, em março, a gente começou a reunir um relatório imenso também com dados para entender qual era a situação que as mulheres viviam e quais seriam os agravantes, né. E a gente lançou, então, no site da Think Olga tem lá o reporte, e tem 3 frentes que a gente viu como fundamentais de trabalhar quando a gente olha para a violência doméstica, né? A primeira é a questão de que a casa para a mulher nem sempre é um lugar seguro, então, no momento que a gente precisa estar isolado, né, e precisa ter esse recolhimento, esse cuidado de saúde com a gente e com o próximo,
nem sempre a casa é um lugar seguro para as mulheres. Então, essa é uma constatação importante para quem trabalha, né, nos serviços de acesso, de atendimento às mulheres, tanto psicossociais quanto o próprio Ministério Público, a delegacia. Então, a gente está vendo uma atualização, né, de como esses serviços de atendimento da rede atendem essas mulheres num contexto em que as mulheres muitas vezes não conseguem sair de casa, né, e que o lugar que deveria ser o lugar de abrigo delas, na verdade, é o lugar onde elas estão sofrendo essa violência. Um outro ponto que eu queria levantar como inspiração para quem está pensando soluções é a questão dos serviços de atendimento em si, né? Então, a jornada da denúncia e do atendimento, ela pode estar sendo mais difícil, né? Como a vereadora Soninha trouxe, tem tido uma dificuldade de acesso à casa da mulher brasileira. No início da pandemia teve uma dificuldade na questão da violência, em casos de estupro e necessidade de aborto, então os hospitais superlotados, com uma dificuldade grande de atender mulheres que precisavam desse tipo de serviço, que é urgente, emergencial. E também a questão dos CRAS e CREAS, né? Como que essas mulheres estão fazendo para acessar esse serviço que é tão fundamental, de fato, para que a gente não fique só no olhar para o agressor, mas para que a gente entenda que uma das primeiras coisas que essa mulher vítima de violência precisa é do atendimento de uma profissional que consiga atender essas necessidades sociais e psicológicas dessa mulher. Então, como que a gente faz, né, para garantir esse atendimento? E aí a gente teve algumas coisas que já surgiram nesse contexto de pandemia. Uma delas foi esse trabalho de BO online, né, de boletim de ocorrência online, a facilitação também a medidas protetivas também, né, do Ministério Público, enfim, que se colocou também nesse lugar de facilitar esse acesso. Mas aí eu coloco também um outro ponto que a gente tem tido dificuldade, que é o acesso à internet, né? Como que as mulheres que estão mais vulneráveis podem acessar, enfim, aplicativos, sites, enfim, a gente sabe que um dos pontos cruciais é o acesso à internet, que ainda não foi democratizado. Então, como a gente faz para, né, enfim, um ponto fundamental é garantir o acesso online, sem dúvida nenhuma, porque todo mundo hoje quase tem um acesso a celular, mas ainda tem essa questão de dados, né, que acho que é um ponto que seria muito legal pensar durante a maratona. E o terceiro ponto que eu queria colocar, e aí só, enfim, o terceiro acho que é complementar, mas essa questão de que nesse momento de contexto de emergência, como a gente faz para visibilizar e quebrar esse ciclo do isolamento? Então, assim, sim, é necessário ter o isolamento social. Como a gente faz para as pessoas conseguirem falar? Então, teve uma campanha incrível do Instituto Maria da Penha, né, que soltaram recentemente, que era uma conversa de uma videoconferência, e aí a mulher estava batendo um papo como se fosse de trabalho, o marido atrás, e ela fez um sinal e conseguiu, durante a conferência, conversar e dizer, olha, eu tô sofrendo violência, sem o marido, né, perceber que ela estava fazendo uma denúncia ao vivo, então, dentro de casa. Então, essa campanha foi incrível, assim, o vídeo, como uma das percepções, né, de que muitas vezes você tá, de fato, num lugar presa com o seu agressor, como é que você faz para se comunicar? E aí tem alguns sinais internacionais, né, de que você consegue fazer com a mão, enfim, tem alguns sinais que são possíveis de fazer, então tem todas essas questões que estão sendo levantadas também globalmente, né, de como fazer essa denúncia de uma forma segura, porque você tá 24 horas com o agressor dentro de casa. São 3 pontos que eu queria levantar, espero que inspire quem vai pensar soluções. E aí eu vou trazer um pouquinho mais de serviços que a gente levantou, que eu acho que pode ser interessante também pensar, né? Porque todo mundo aqui que trabalha com inovação sempre pensa primeiro em mapear o que já existe, então, para a gente pensar em colaborações ou até aprimorar ferramentas que já estão, né, que já existem. E aí eu queria também compartilhar bem rápido a minha tela e vou para vocês poderem acompanhar também no site e depois, se quiserem acessar com mais calma. Mas nesse relatório que a gente fez sobre mulheres em tempos de pandemia, a gente traz aqui uma série de serviços e iniciativas que já existem, né? Algumas surgiram bem durante esse contexto mesmo da Covid-19. Então, 3 plataformas de conteúdo,
a gente traz o Asmina, que tem feito um trabalho incrível de tecnologia, informação e dados também, de mapeamento de políticas públicas nesse contexto, né, em que muitos direitos estão, de fato, sendo ameaçados. O Data Lab, que é um laboratório de dados e narrativas da Favela Maré, no Rio de Janeiro, e tem produzido várias reportagens especiais de contexto, né? Então, a gente sabia, por exemplo, que no Brasil, os riscos e as pessoas mais vulneráveis não seria como nos outros países os homens idosos. A gente sabia que muitas mulheres, por estar na linha de frente, não só no atendimento, cuidando de outras pessoas como enfermeiras, também eram mulheres que têm pequenos comércios e que não conseguiram não estar em casa, que estão justamente trabalhando ou cuidando das pessoas, algumas até fazendo serviços de faxina, né? São trabalhadoras domésticas, e que estão altamente, ou então cuidadoras de idosos, de pessoas que estão doentes, que estão sendo muito expostas. Então, é interessante acompanhar esses dados para entender como essas mulheres estão sofrendo o impacto da pandemia, né, no Brasil. A própria Eva, que a Renata trouxe e apresentou, então não vou entrar tanto em detalhe, mas que o Instituto Igarapé fez, né, e que é uma plataforma muito importante, a gente também sempre confere para olhar os novos dados, né, atualizados. E aqui a gente traz uma série de soluções e ferramentas virtuais, eu vou mencionar algumas. Uma primeira, que é a Isabot, que foi desenvolvida pela Tencolga. Então, a gente foi convidada, né, para desenvolver, junto com o Facebook e com a Google, uma ferramenta de acolhimento e informação para esse momento. Então, pensando nisso, como as mulheres podem denunciar e obter mais informação nesse contexto. Então, a Isabot traz várias informações, a gente fez um mapa de informações de quais são os serviços que estão disponíveis para as mulheres que estão, nesse momento, sofrendo violência dentro de casa, violência doméstica, e quais são os caminhos que ela pode seguir. Então, é uma robô que, né, traz de uma forma mais acolhedora informação para as mulheres que precisam saber como agir. A gente tem o Penhas, que é um aplicativo também, que foi desenvolvido pela Asmina, e que é um aplicativo que também auxilia na identificação e denúncia de casos de violência. Então, é outro aplicativo muito legal que a gente recomenda. Tem a Malalai. A Malalai é uma solução também, é uma empresa, né, de inovação social que trabalha com várias tecnologias de segurança. Eu sei que elas estavam em um processo de desenvolver também um trabalho de mapear dados das delegacias, por exemplo, não só as especializadas, mas delegacias que precisam atender as mulheres, porque um caso muito... que mostra muito esse problema, né, da denúncia, e quando a gente fica também só na chave do crime e não no acolhimento, que as mulheres, quando chegam na delegacia, são revitimizadas. Então, uma coisa que acontece é que elas não voltam, não continuam na denúncia e nem na investigação. Então, o processo é interrompido, né, porque elas não se sentem nem um pouco acolhidas nesses espaços ainda. Aí, o botão do pânico. Então, existe um botão, né, tem alguns estados já que desenvolvem, já é uma política pública, mas tem alguns lugares em que isso ainda está um pouco com a sociedade civil, iniciativa privada, então acho que vale pesquisar alguns, mas o Malalai mesmo tem um botão de segurança que foi desenvolvido, e esse outro, que é botão do pânico, também foi desenvolvido lá pelas varas especializadas de justiça do Espírito Santo, São Paulo, Paraíba, Maranhão e Pernambuco, e aí tem algumas parcerias com governos municipais e estaduais também para ampliar, né, o acesso a esse botão de segurança em caso de pânico. A Temis também tem um trabalho muito legal que está olhando para as trabalhadoras que têm sofrido violências, e tem um acesso, fala muito sobre o campo de direito e acesso também à justiça, advogadas, especialistas que podem apoiar essas mulheres que estão que estão sofrendo violência. A SOS Mulher, que também é uma plataforma de São Paulo aqui, e trata de violência doméstica especificamente, e também tem esse campo de botão do celular, né, que você pode acionar em caso de violência. E assim, eu acho que tem que ser serviços complementares, né, acho que isso é um olhar muito importante que a doutora Fabíola também trouxe,
a Renata também mencionou que é importante a integração dos serviços e dados, né? Então, eu acho que olhando para isso tudo, eu vejo uma questão que é como fazer com que isso seja ampliado e que seja uma parceria, né? Enfim, para ter mais recursos, mais alcance, enfim. Bom, o Bem Querer Mulher também é um aplicativo de celular, que é um programa criado em 2004, com apoio da ONU Mulheres também, e aí tem, fala de iniciativas também aliadas ao setor privado, com informações úteis, enfim, é uma rede também que trabalha com isso. Fabi Grossi, que é um robô que foi criado para ajudar jovens a entender o perigo de enviar fotos íntimas na web. Enfim, ela também é uma que é mais focada no público jovem, né, e que trabalha um outro campo de violência. Eu tô acabando já, porque tem muita iniciativa legal, acho que vale a pena depois entrar no site, que a gente, com o nosso reporte, todos os serviços, mas eu vou mencionar só mais alguns que são o Mapa do Acolhimento, que é uma das principais plataformas, né, que conecta mulheres que oferecem o serviço de atendimento psicossocial, né, enfim, terapeutas e advogadas, que estão dispostos a ajudar mulheres, né, que sofreram violência. Então, ela conecta pessoas voluntárias, que estão atendendo mulheres, e pessoas que precisam desse atendimento e às vezes não tem como pagar o serviço também. Então, o Mapa do Acolhimento é uma das principais referências que a gente tem hoje de atendimentos psicológicos para mulheres que sofrem violência. O Mulher, que agora está com outro campo de atuação, mas que foi um aplicativo super importante para entender e disseminar essa informação, e a Lei Maria da Penha. Enfim, tem várias outras iniciativas para inspirar as pessoas que vão participar dessa maratona. E a gente está aqui também na Think Olga super à disposição para contar mais, enfim, para apoiar no que for desenvolvido. Muito, muito, muito obrigada. A gente tem mais comentários e pedidos do que perguntas propriamente. A gente não teve. Registrar as presenças aqui da Graziele Henkemeyer, da Maudi Salazar, Margarete Santana, o Eliseu Santoni, a Paulinha Corrado, a Patrícia Rulli, do Espírito Santo, nem todo mundo diz de onde é, mas algumas pessoas eu sei. A Eve Miranda, a Ana Frank, a Eliana Kirkorian, que tinha perguntado se vai ficar gravado. Sim, vai ficar disponível o link. A Graziele, que é do CRAS de Bocaina do Sul e Santa Catarina. Ingrid Abrão, Meirejane Vitor, César Hernandes, Nelsinho Silva, Marília Schunk. A Meirejane comenta: o tema de violência doméstica é fundamental para ser discutido na sociedade. Precisamos lutar para que as mulheres tenham vozes e coragem de denunciar seus agressores. O Eliseu Ferraz observava aqui, eu acho que foi durante a exposição da Renata, né, mais uma atividade que pode ser auxiliada pelo PSF, e a Lilian já informou na sequência que existe o PVDESF, Projeto de Prevenção de Violência Doméstica, Estratégia Saúde da Família na cidade de São Paulo, articulado, costurado, vivido pela doutora Fabiola Sucassas. O mandato apoia como puder, pode chamar que a gente apoia. A Samanta Lopes pergunta se a gente pode compartilhar esses links. A Ana Frank pede: Amanda, por favor, posta aqui no Face. A Júlia de Faria já contribuiu aqui. O reporte do Think Olga, Mulheres em Tempo de Pandemia, está disponível aqui, thinkolga.com/covid-19. E pode deixar, quando a gente, né, salvar e postar, deixar gravado lá disponível no Facebook, a gente acrescenta na descrição todas as informações que foram oferecidas aqui para a gente e outras que sejam sugeridas ainda. Queridas, passo para vocês para as considerações finais, começando pela doutora Fabiola, então, que se puder fica até a última, mas se não puder, tudo bem. Obrigada, Soninha. Realmente eu estou aqui, assim, segurando, aqui, querendo ficar até os últimos minutos.
mas eu queria parabenizar a Amanda, a Renata, maravilhosas, apresentaram dados muito bons. E aí, agradecendo também as referências, né, sobre o PVDESP e também lembrando que a Soninha realmente, ela reforçando, né, uma grande parceira, sempre apoia. E eu queria só problematizar essas várias ferramentas, né? O que eu percebo, até é uma dificuldade nossa mesmo, quando a gente vai falar com as agentes de saúde, a gente tem que apresentar, né? A gente apresenta a rede, e essas ferramentas compõem a rede, né? O que compõe a rede? Quais instrumentos nós oferecemos para as mulheres, para elas se fortalecerem, para elas serem acolhidas, para elas obterem informação, para elas acessarem ajuda, e assim por diante. Então, a tecnologia, ela está a serviço disso. Agora, o que às vezes me inquieta é que são muitas as ferramentas. E é muito difícil a gente conseguir colocar 30 ferramentas numa capacitação, né? Não é tão simples assim. Até porque a estratégia de saúde da família, ela atua mais ou menos 35% nos territórios brasileiros, em regiões muito vulneráveis. Realmente existe um problema da inclusão digital. Eu acho que a gente tem que pensar também tecnologia de inclusão digital, porque às vezes a mulher pode não ter a inclusão digital, mas o serviço tem. Mas aquele território tem um lugar em que tem um compartilhamento coletivo, enfim. Então, acho que poderia impulsionar isso, né? Trazer isso, até porque a pandemia veio, desbravou isso da questão do auxílio emergencial, né? E quando a gente fala de falta de acesso ao auxílio emergencial, a gente está falando também de vulnerabilidade de mulheres. Então, eu acho que essa questão, né, das muitas ferramentas, da desigualdade social que exclui digitalmente e que também influencia no aprendizado das crianças quando nós falamos de ensino à distância em época de pandemia. Eu acho que assim, a gente não pode se esquecer que muitas dessas famílias têm muitos filhos, então nós precisaríamos de muitas idades, né? E aí, como que cada filho vai ter muito celular, um computador para acessar a educação? Quando a gente, assim, mas o que tem a ver isso, acesso à educação, com a violência? Tem tudo a ver, né? O STF julgou recentemente muitas ADPFs sobre a questão da abordagem de gênero nas escolas, né? Falar de prevenção à violência doméstica, de respeito aos direitos humanos, é pauta de educação que tem que constar dos currículos escolares. E se nós estamos falando de exclusão digital no mundo como nós temos hoje, nós estamos impedindo essas crianças acessarem informação delas, prevenirem qualquer forma de violência. Então, eu gostaria de problematizar isso e, eventualmente, sugerir essa ferramenta de Manchester, que fala das ferramentas para predizer o feminicídio. Aí eu imagino, acho que a Renata trouxe a questão da problematização dos dados em saúde. Eu acho que os dados em saúde são as ferramentas mais fundamentais que a gente tem, porque a gente tem a possibilidade de cruzamento, que não só diz respeito à violência, então a gente fala o número de internações de mulheres por agressão, de gravidezes precoces, número de mortalidade infantil, né? Então, esses cruzamentos podem ajudar também a contribuir no desenvolvimento dessas meninas, dessas mulheres. Então, acho que talvez essas ferramentas, elas podem ajudar muito a que a gente não fique pensando só em soluções de caráter policialesco. Me incomoda muito, viu, Soninha, Amanda, Renata, essa cultura do povo brasileiro de tudo mandar para o sistema de justiça criminal, né? Nós sabemos que o sistema carcerário é um sistema que não educa. Quando falamos de construção de masculinidades, isso não está uma resposta criminal, né? Exclusivamente, nós precisamos responder, não toleramos qualquer tipo de violência, mas o que nós não queremos é que esses casos cheguem no sistema de justiça. Para isso, nós precisamos trabalhar na inclusão, não só digital para prevenir a violência, mas para o desenvolvimento das pessoas, do desenvolvimento humano. Então, eu vou deixar meu abraço, que eu vou precisar sair,
E muito sucesso, espero que saiam daqui muitas iniciativas. Estou à disposição, agradecendo mais uma vez todas e todos aqueles que falaram no chat, e aí a Soninha também. Abraço para todo mundo. Muito obrigada, doutora Fabíola Sucassas, e até as próximas. Fazer aqui alguns comentários sobre a fala da doutora Fabíola. Bom, que os dados da saúde podem, e tem, né, a gente sabe, tem a sua defasagem, por exemplo, o fato de serem consolidados a cada 2 anos, mas a gente da assistência social, digo, né, eu já estive na Secretaria de Assistência Social, a gente morre de inveja dos dados da saúde, porque comparada com a coleta de dados na assistência social, os instrumentais são muito fracos, são muito inadequados. Assim, as pessoas responsáveis pela gestão dos serviços de assistência social têm que preencher umas tabelas e umas planilhas super inadequadas, que às vezes tem uma resposta de sim ou não, que em assistência social é completamente insuficiente, inadequado, e sequer o fato de serem respondidas significa muita coisa, porque você tem uma consolidação desses dados paupérrima. Então, o processo é deficiente ao longo de tudo, assim, o instrumental, a coleta, a alimentação dos dados e a utilização desses dados. Aliás, quando a gente vai comparar os dados coletados, em qualquer área que tenha saúde e assistência social atuando no mesmo território, por exemplo, né? Pessoas fazendo uso nocivo de drogas em determinado lugar. Os números e os comentários das equipes da saúde são sempre muito mais detalhados, abrangentes, ricos do que os dados da assistência social, sem falar os números em si. Então, esse é um desafio para quem está na área da assistência social, alcançar o que já existe. A gente não está nem nesse ponto ainda. Outro ponto que a doutora Fabíola trouxe aqui no começo e no fim da sua fala, e que eu insisto muito também nas campanhas que a gente organiza pelo mandato, pela Câmara Municipal, pela CPI, de não usar como ponto de partida a imagem de um homem atrás das grades e dizer que violência é crime, punível com prisão, porque eu tenho a sensação, baseada em inúmeros fatos, de que isso não encoraja as mulheres a procurar logo ajuda. Não encoraja as mulheres a, num primeiro momento de violência patrimonial, de violência psicológica, de já procurar ajuda, porque é fácil imaginar que uma mulher pensa, não é caso de cadeia. Não, tudo bem, ele estava nervoso, ele deu um tapa na minha mão, arrancou meu celular. Não é caso de cadeia. E aí, o momento de buscar ajuda acaba sendo tardio demais, porque a pessoa demora a concordar que vou procurar a polícia, que o meu companheiro vai preso. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado de oferecer para as mulheres a atenção em saúde, em assistência social, que ela vai se sentir segura em procurar, que ela vai se sentir confortável em procurar, em vez de achar que o caminho é a delegacia. E da delegacia vai resultar uma ação que resulta em prisão. É fácil pensar em prisão quando já é uma agressão física agravada, quando é uma agressão, uma violência sexual, aí você consegue imaginar aquela pessoa com quem você vive indo para trás das grades. Mas antes disso, então, a gente procura sempre construir a comunicação do tipo, procure ajuda, procure apoio, procure um serviço de assistência social, procure um serviço de direitos humanos, procure um serviço de saúde. Então, eu achei bem interessante a doutora Fabíola também trazer esse viés, assim, de que não é também um caso de polícia, mas não é apenas um caso de polícia, e de preferência que não chegue a ser. Né? Existe o que procurar, como procurar agir antes de vir a ser um caso de polícia. E, lógico, sobre as ferramentas de acesso, né? Acesso a quê? Eu lembro quantas vezes a gente discutiu a implantação do sistema de botão de pânico. Está bem mais fácil hoje você desenvolver um botão de pânico num aplicativo de celular, mas vai soar onde? Vão tomar, a partir do momento que você aciona o botão de pânico, qual vai ser a providência que vai ser tomada? Então, tem que ter uma rede por trás dessa ferramenta digital de acesso que realmente seja acionada e conectada,
E é lógico que a gente precisa também pensar nas tecnologias sociais, não necessariamente digitais, né? O caso da campanha, tanto do gesto, ou o X vermelho na mão, para mostrar numa farmácia, quer dizer, todas essas outras tecnologias sociais não digitais também podem ser pensadas. Quero passar agora para a Renata Giannini, para suas considerações. Obrigada. Vou aproveitar aí a carona dos comentários para sobre o sistema de saúde para dizer que incrível. Só queria acrescentar mais uma coisa. Eles ainda disponibilizam o Excel, que para um pesquisador é maravilhoso. Você consegue a base inteira de uma vez. Você não precisa ficar tabulando indicador por indicador. Isso, assim, em termos de pesquisa, de transparência. É uma coisa, assim, realmente fantástica. No caso de violência contra mulheres, a gente foi atrás também do sistema de justiça criminal para tentar complementar esses dados. Afinal, nem toda violência ela chega no sistema de saúde, nem toda violência que está no sistema de justiça ele vai para o sistema de saúde. Mas realmente foi muito desafiador aí compilar esses dados da segurança pública, com poucos estados, assim, tendo boas práticas nesse âmbito. E a outra, assim, para fechar, então, eu queria destacar justamente essa questão que foi comentada, vou pegar carona na doutora Fabíola, sobre a importância da prevenção. A gente percebeu nesse nosso mapeamento das iniciativas que, de fato, campanhas, sensibilização, etc., são coisas que tem bastante, mas a gente precisa ir muito além. Eu acho que uma coisa que essa epidemia tornou mais evidente do que já era é a consequência nefasta da desigualdade de gênero, né? Mulheres tem o piso salarial que é diferente dos homens, elas são a maioria da economia informal, logo elas estão em maior risco, tem a jornada dupla, tripla de trabalho, então mulheres que estão em casa, que conseguem ficar em casa, trabalhando de casa, tem que cuidar de filho, tem que cuidar da casa, tem uma queda na produtividade que pode colocar o trabalho delas e a carreira delas em risco. Tem dados recentes saindo sobre as grávidas e as puérperas, que de cada 10 grávidas e puérperas mortas no mundo, 8 são brasileiras. Então, é assim que a gente tem tratado as nossas mulheres e a primeira infância. Então, se a gente está falando de prevenção, o cuidado com a primeira infância, ele é fundamental. A educação, é aí que a gente consegue transformar bebês em futuros cidadãos que, enfim, capazes de realmente transformar essa realidade. Enfim, era isso que eu queria destacar, essa questão do foco na prevenção, que eu acho que é fundamental, e a melhoria da produção e atualização de dados. E o último comentário sobre a questão dos aplicativos, que, Sorinha, você mencionou essa questão do botão do pânico, mas ele não só tem a questão da inclusão digital, tem certos territórios que, qual que é a opção das mulheres? Chamar a polícia? Tem alguns lugares que a polícia não vai. Então, o mapeamento, o fortalecimento das redes de apoio, de atenção a essas mulheres é fundamental. Acho que era isso mesmo. Muito obrigada, concordo completamente. Renata, você pode repetir o endereço na internet da plataforma? Claro, é eva.igarapé.org.br. Muito obrigada. Lê alguns comentários aqui. A Patrícia Rulli, que é profissional de saúde em Vitória do Espírito Santo, ela fala: em Vitória temos a rede de saúde informatizada, prontuário eletrônico, notificações da mesma forma, os dados são consolidados com maior agilidade. A Estelita Borges apoia a iniciativa no combate à violência, instrumentos são necessários para as mulheres e precisa de formação também para as mulheres, tanto para fortalecer o psicológico, melhorando a autoestima, também formar com informações, conhecimentos de seus próprios direitos e formação para o trabalho, sua vida profissional e social. Pode fazer essas formações no próprio CRAS e assistências psicológicas com reuniões nos postos de saúde. A Rosiane Silvério acha importante essa questão do despoliciamento. Nem sempre a mulher quer exatamente ver o homem preso. Então, é importante ter isso presente, né? O Eliseu Ferraz fala também, as questões de saúde mental, emocional, tanto das vítimas quanto dos agressores, que a Ana Frank lembra que combater a violência contra a mulher sem uma rede não funciona. E a gente está aqui também para pensar isso, né? Como tecer, como construir essas redes.
A Estelita Borges coloca o link aqui para o vídeo do X vermelho na mão. Obrigada. Amanda, para suas considerações finais. Obrigada. Eu queria agradecer também o convite, de novo, o debate. Acho que tem 2 pontos finais que vale a pena trazer para reforçar, que são, a importância da gente pensar tecnologias sociais quando a gente está pensando nesse desenvolvimento. Então, acho que isso é o ponto 1, assim, da nossa preocupação também hoje. E quando a gente fala de tecnologia social, a gente está falando de uma tecnologia que seja acessível. Então, talvez, né, olhar para esses aplicativos, mas pensar, talvez um aplicativo não seja a melhor solução, não sei, uma provocação. Mas acho importante. E outro ponto que a gente trouxe muito é isso, né? Como fazer para conectar essa rede de atendimento, porque é bem isso, né, que vocês falaram. O que adianta ter um acesso se na ponta quem está atendendo não está lá, né? Para de fato oferecer o serviço necessário. Então, acho que por fim, né, pensando nisso, acho que 2 serviços que estão ainda precisam ter mais atenção quando a gente olha para a rede. De fato, a gente viu muito essa informação e campanhas voltadas para a polícia e até para o sistema judiciário, que é o fim da cadeia, né? Como a gente faz para prevenir? E acho que esse campo da saúde, de fato, e o campo da educação são 2 fundamentais quando a gente fala de prevenção de violência de gênero. Então, como que a gente faz para olhar para essas soluções? Porque, de fato, acho que tem muita coisa já conectada com a justiça, com a polícia. Então, eu deixo como uma ideia, assim, que se pense nesses outros campos que ainda só tem o mesmo papel, a mesma função de atendimento, de prevenção no campo de tirar as mulheres do isolamento e de também garantir que elas sejam ouvidas e saiam do ciclo da violência. Então, acho que esse seria um convite para quem está pensando na maratona, e acho que é isso. Queria agradecer e deixei lá no chat do Facebook o endereço do repórter da Sem Folga. Muitíssimo obrigada. Gostei demais desse nosso encontro aqui, dessa tarde, e por favor, mantenham-nos abastecidas de o que vocês acharem que é importante a gente tomar conhecimento, analisar, propagar, problematizar. Aqui na Câmara Municipal de São Paulo, tem as minhas redes, tem as redes da Câmara Municipal, estamos aí à disposição de vocês, como tem que ser. Muito obrigada, Amanda Camanchek, obrigada, Renata Giannini, obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam aqui ao vivo pelo Facebook, e a quem estiver assistindo a gravação também acompanhe as atividades do Inovatom e do Legislativo em São Paulo. Obrigada, gente. Muito boa tarde. Até mais.